Ela conhece mais aqui. Pessoal, a gente está aqui ao vivo no Rio de Janeiro, no Corpo de Bombeiros, que foi o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil. E hoje ainda é o maior do Brasil, não é isso? Exatamente, somos o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil e o maior Corpo de Bombeiros do Brasil. Que maravilha. Gente, o prédio é lindo, foi construído começou a construção com o Pedro II, é isso? Tá ali a Major Fabiana, veio acompanhando a gente. Eles estão fazendo algumas tratativas aqui. Também está nosso querido Jacaré. Valdir Ferraz, trabalha com o presidente da República, e meu marido, comandante da Força Nacional, o Coronel Arginaldo. A gente veio aqui almoçar no Corpo de Bombeiros, mas nesse horário aqui de almoço a gente veio conhecer o Museu do Corpo de Bombeiros. E a Tenente Coronel Ana Luz vai nos contar um pouquinho da história, né? Tudo bem, deputada? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer. O prazer é meu. O nosso Corpo de Bombeiros conta muita história e o nosso museu, mais do que a história do Corpo de Bombeiros, conta a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Então, desde a entrada, a gente fez uma entrada linda, contando desde o primeiro Corpo de Bombeiros, desde a primeira formação militar de um Corpo de Bombeiros no mundo, contando essa história para todo mundo. E aí, quando a gente finalmente entra no Rio de Janeiro, a gente entra contando como era o Rio de Janeiro. A água era conseguida por chafariz, né? Toda a evolução. O Rio de Janeiro cresceu, o Brasil cresceu e o Corpo de Bombeiros precisou crescer para acompanhar. Nosso Corpo de Bombeiros tem nosso museu, tem peças exclusivas, como esse aguadeiro, que era o carro-pipa da época. Que lindo. Mas eles tinham uma determinação. Toda vez que tinha um incêndio, eles tinham que avançar, eram obrigados a avançar, por ordem do imperador. Então, aconteceram diversos incêndios, eles eram obrigados a avançar, e até que em 1856, percebendo que a diferença entre ter um corpo de bombeiros e não ter é a agilidade no socorro e a minimização das vítimas e dos danos. Dom Pedro trouxe, por experiência, a formação e a criação de um corpo de bombeiros aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. No nosso museu, temos peças exclusivíssimas. Por exemplo, esse livro que deu posse ao nosso primeiro comandante. Esse livro é de 1856. Que lindo. Lindo, né? II. Ele deu posse ao nosso primeiro comandante, Moraes Antas. A gente conta toda a história do Rio de Janeiro, da criação, a história da água, como é que a gente fazia para conseguir água. Além dos aguadeiros, os baldes eram de couro. A gente tinha bombas manuais. Teve um destaque naquele quadro que fala da água do Rio de Janeiro, Águas para o Rio de Janeiro. Tem um destaque do Jornal do Comércio, dizendo, naquela época, o primeiro teste do encanamento que foi feito. E o destaque era que aquele teste acompanhou, a água alcançou uma pressão que alcançava 2 andares, né, um sobrado de 2 andares. Muito bom. Então foi o primeiro encanamento, determinado por Dom Pedro, a nossa primeira rede de hidrantes. Temos toda a história dos avisos de incêndio, que foram desde os sinos, tiros de canhão, as caixas avisadoras de incêndio, que tinham chave para evitar trote. Tão danoso, né? Um trote. É verdade, o trote é danoso até hoje, inclusive. Exatamente. Né? Essa viatura tem uma história muito interessante, deputada, porque o Brasil foi muito favorecido com um acordo Brasil-Portugal-Inglaterra. Porque o nosso imperador ia direto a Portugal, à Inglaterra, e conseguia trazer de lá inovações. E essa viatura ainda não tinha sido nem patenteada na Inglaterra e já veio para o Brasil. Tinha chegado ao Brasil. Em 1865 Isso, 1865. Essa viatura já possuía sinalização, e esse sinalizador é muito importante para diminuir os atropelamentos nos locais de incêndio. A pressão da bomba já passava a ser por vapor, com a utilização de carvão. E essa viatura tem outra história legal. Ela foi a primeira viatura que foi em missão estrangeira.
Na verdade, ela foi para uma exibição, a Argentina não possuía um corpo de bombeiros ainda. Nós fomos lá em exibição e no dia da exibição teve um evento. E aí a gente conseguiu atuar nesse evento com essa viatura e fomos aplaudidos em notícia em todo mundo. Que legal, muito bom. Muito legal, né? Muito bom. Então venham conhecer nosso museu, é um museu incrível. Esse carro aqui é o quê? Também é uma outra viatura, não? Foi o segundo modelo de viatura, todas elas são Meriwether London, por conta desse acordo que vinha. Uhum. Ele já possuía essa polia que fazia ali a parte elétrica do carro funcionar também. Todos ainda eram movidos por muares. Temos a nossa primeira ambulância. É, então, essa eu queria mostrar, do lado de lá, né? A primeira ambulância do Brasil, gente, olha que bonitinha. Tem também outros carros, mas essa primeira ambulância eu adorei. A primeira ambulância é incrível, porque ela não tinha por tração animal, só que desde aquela época já pensavam na vítima, porque ela tinha um sistema de molas. Para minimizar o problema da vítima chacoalhar dentro da ambulância. Olha o interior dela, como ela é fofa. Nossa, tá muito bem preservada, hein? Parabéns. Muito obrigada. Muito legal. Está conosco aqui a diretora atual do museu, a Major Camila Amaral. Tudo bem, Major? Como vai, senhora? Bem-vindos. Muito obrigada. O nosso museu fica aberto de segunda a sexta-feira, de 8 às 5, aos sábados, de 9 às 4 da tarde. A entrada é gratuita, nós temos um prazer enorme de contar a história do Brasil, que o CBMERGE, fomos criados, o primeiro corpo de bombeiros, através do decreto de Dom Pedro II. Então é muito importante essa visita, esse nosso acervo, nosso material é todo cuidado, então preservamos com muito carinho bonito a história mesmo, do Major. Brasil. Não, e conhecer a história é conhecer o Brasil, né? Nossa, Quem desconhece a história acaba não conhecendo direito no próprio país. E a história do Corpo Muito de Bombeiros lindo. está diretamente Tá atrelada diretamente à história atrelada. do Brasil e do mundo, né? E é incrível descobrir isso aqui. E o nosso museu conta essa história para garotada, para todo mundo que vier visitar. Não, ainda mais as crianças que amam, né? Eu acho que Amam vocês o Corpo de deviam Bombeiros. incentivar as escolas, Sim, já temos. fazer aqueles panfletinhos. Com a pandemia deve ter na diminuído um escola, pouco, cara. né? Existe a um molecada e-mail. não sabe disso, não sabe Existe um nada. e-mail chamado chcultural@cdmrs.gov.br, onde as escolas podem solicitar a Camila, a diretora Camila, as visitas. Está no nosso site do Corpo de Bombeiros. Ótimo. Então fica ligado no site que tem todas as dicas sobre o nosso museu. Muito bom. E a última curiosidade que a gente queria apresentar é essa escada Magirus maravilhosa que foi construída neste prédio. Foi construída aqui Por quê? Porque esse prédio também é histórico. em 1916. Esse prédio foi a primeira oficina de montagem no modelo fordista da América Latina. Então, Dom Pedro importou as estruturas desse prédio, que por si só já é belíssimo, e trouxe para cá a linha de montagem. Então, nós montávamos nossos carros, nossas viaturas aqui. Muito bom. Muito bom, Ana Luiz. Obrigada, viu? Imagina, deputada, foi um prazer. Olha e uma só. honra. Não, a honra é minha. 1918, já ter tudo isso. Ah, a última coisa que eu queria mostrar são os capacetes. Porque aqui tem os mais avançados e os mais... Depois quero falar com o senhor, por favor. Esses capacetes, deputada, eles são doação e troca de doação entre os intercâmbios dos bombeiros. dos Ou diversos nós vamos países. a esses países visitar, conhecer tecnologia, levamos o Legal. nosso, trazemos o deles, ou eles vêm aqui nos conhecer e trazem, e a gente sempre presenteia com os nossos. Muito bom, muito bom. Então a gente consegue ter um acervo Tem sempre Suíça, que está sempre sendo renovado, Suécia, né? Espanha. Existem outros. É, porque deve ter muitos, Tem né? muitos, então a gente está sempre renovando. Para as pessoas irem conhecendo. Isso, Equador, então não pensa que Áustria. já veio aqui uma vez, já viu tudo, não. Tem que voltar Pode outras voltar pra vezes. ver outras vezes, porque a gente vai renovando. Que legal. Que bonito esse. Defender. Estados Unidos, ele também. Aquele lá de cima é o mais É o moderno. mais moderno, é o mais atual. Que te Ele dá tem um um- microfone, que a pessoa com o capacete consegue falar. Que é importantíssimo, né? Sim, No momento de sim. entrar no incêndio, poder ter contato lá com o pessoal O lá comandante fora. está sempre preocupado em trazer tecnologia de ponta para que a gente possa Sensacional. oferecer ali o melhor salvamento para a Não, eu população. conheci o comandante aqui hoje, gente, e descobri, assim, várias coisas muito legais. A Major Fabiana está aqui, que é Major, deputada federal pelo Rio de Janeiro, e está ali conversando, ó. E uma coisa que eu queria contar para vocês também, uma notícia boa, é que o desmatamento no Brasil caiu muito.
E uma das coisas que, porque caiu, foi a atuação da Força Nacional com outras forças nessa área de desmatamento para combate a crimes ambientais, né? Foi noticiado hoje que houve uma queda de 30% no desmatamento no Brasil, e isso tem muito a ver com a relação dos corpos de bombeiro do Brasil todo com a Força Nacional, né? E eu queria primeiro agradecer vocês do Corpo de Bombeiros, aproveitar que o senhor está aqui, né, para agradecer todo o Corpo de Bombeiros do Brasil inteiro que atua aí nessa preservação da nossa floresta amazônica, enfim, dos nossos biomas, e também em relação à Força Nacional e outras forças que foram atuar, mas a Força Nacional teve um destaque importante com o ministro Anderson, com o coronel Paim, que atuou em todo o Brasil, né? Diga-se de passagem que os bombeiros militares da Força Nacional são compostos por todos os bombeiros militares de todos os estados da Federação Brasileira e o Distrito Federal. Então, com muita satisfação, com muita alegria, nós hoje dirigimos a Força Nacional, temporariamente. Em breve, o ano que vem, teremos um novo diretor. E aproveitamos um momento agora para conversar com o comandante secretário Leandro, aqui no Rio de Janeiro. O comandante do Corpo de Bombeiros também é o secretário da Defesa Civil. E que solicitamos a ele a possibilidade de ceder as instalações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para a primeira instrução de nivelamento de bombeiros militares aqui na capital carioca, e ele já prontamente colocou à disposição toda a estrutura do Corpo de Bombeiros. Vamos levar ao ministro Anderson Torres, nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, e o nosso secretário Paim, essa disponibilização do Corpo de Bombeiros aqui através do nosso comandante Leandro. É importante, é uma honra receber aqui o comandante-geral da Força Nacional de Segurança, receber a deputada federal, Carla Zambelli. É importante para a gente, nós somos o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil e somos o maior Corpo de Bombeiros do Brasil. Então, aqui é lindo, o nosso caso, quem nós chamamos aqui do Rio, nosso Casarão Vermelho, é referência hoje no Brasil. Quer dizer, sempre foi a referência no Brasil, então é um prazer mostrar aqui para o nosso comandante da Força Nacional de Segurança, nossa deputada federal Carla Zambelli. Estamos aqui com a nossa deputada federal também, Major Fabiana. E, assim, é sempre importante receber e conhecer, mostrar o nosso Corpo de Bombeiros. E eu estou explicando à nossa deputada, que atualmente é a presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara Federal, a importância que é o combate ao incêndio florestal. Então, passei para ela toda a dificuldade que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro. Semana passada, nós tivemos 62 pontos de fogo em vegetação simultâneo. Então, foi uma dificuldade muito grande o combate a esse tipo de incêndio. E as pessoas aproveitam também para explorar o crime ambiental. Aproveita esse período, que é o período que vai de julho a setembro, e começa o desmatamento para explorar o comércio ilegal de madeiras e o comércio ilegal de grilagem de terra. Aproveitar que vocês estão ocupados com incêndio para poder, fazer os crimes ambientais. Né? Mas aí a deputada está aqui nos ajudando, está colocando à disposição a Câmara Federal, a Comissão de Meio Ambiente, e nós vamos estudar aqui através do SEMA como é que a gente pode apresentar um projeto de lei para nos auxiliar nesse combate ao incêndio florestal, que é no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Apesar de que ele contou algumas experiências dele, pessoal, que eu achei fantástica. Uma das experiências que eu... porque uma das coisas que eles mais enfrentam é falta de recursos, né? E o Corpo de Bombeiros tem uma importância gigantesca, acho que todo mundo sabe disso, todo mundo enxerga vocês, não só o Corpo de Bombeiros, como os policiais militares, como heróis, né? Os policiais em geral como heróis, porque vocês colocam a vida a serviço. Qual é a frase? Tem uma frase aqui no grupamento de bombeiros em Copacabana, né? Nada que é humano nos é indiferente. Isso está marcado desde 96. Isso é muito legal, ó. Nada do que é humano nos é indiferente. Mas tem outra frase boa, comandante, que é vidas alheias... Riqueza a salvar, é o nosso lema. Riqueza a salvar. Vidas alheias, riquezas a salvar, que é um dos lemas. Vidas alheias, riquezas a salvar. É o nosso lema, é o lema da corporação. Então, e aí eu não podia deixar de convidar a Major Fabiana, porque assim, a gente sabe o problema que é a falta de recursos que existe na segurança pública, principalmente num período meio que ainda durante a pandemia, mas pós a fase mais grave da pandemia, em que muito recurso foi aplicado na saúde, e aí deixou um pouco de lado a segurança pública, né? Mas o comandante ele teve uma ideia de leiloar as coisas antigas, que estavam obsoletas aqui em volta do Corpo de Bombeiros, de uma forma geral, no Rio de Janeiro, e está levantando recurso para poder depois também reinvestir nisso, né? Eu achei muito interessante. Exatamente. São mais de 20 milhões, não é isso? 17 milhões. E é importante eu agradecer aqui ao nosso governador Cláudio Castro. Hoje a corporação ela anda
financeiramente independente da Secretaria de Fazenda, porque nós temos a taxa de incêndio que nos auxilia bastante. Nós estamos investindo agora 300 milhões em equipamentos, em viaturas. Estamos adquirindo 2 aeronaves, que são 2 aeronaves de ponta. É uma custa que está em torno mais ou menos de 8 milhões de euros. Então o governador está investindo no Corpo de Bombeiros. Mas a contratação temporária de 3 mil mais bombeiros. 3 mil bombeiros temporários, que é o nosso concurso agora na próxima semana. Mais 300 militares efetivos também, que é um concurso que nós estamos colocando aí no estado. Então, repasses que não vinham sendo feitos desde 2014, o governador tem repassado o dinheiro do SUS para a gente, que é o dinheiro dos nossos atendimentos através das nossas ambulâncias. Então, o governador tem... Quanto tempo não tinha concurso, como vai ter agora dos desde 2015. 2015, 6 anos sem concurso. Exatamente. Isso afeta muito. O problema do nosso governador, de Cláudio Castro, é o mesmo que o nosso presidente Bolsonaro enfrenta. Décadas de descaso, de abandono, cicatrizes de décadas de pessoas que não quiseram investir em segurança pública, nos bombeiros, nos agentes de segurança pública como um todo. E são pessoas que hoje estão dispostas de realmente a gente remodelar, entregar e principalmente, além dos recursos operacionais, os recursos pessoais também. A orientação que os nossos secretários de Estado têm, tanto da PM quanto do Bombeiro, de enxergar o efetivo, o material humano como um grande patrimônio também. São pessoas que estão muito conscientes hoje dentro da área de gestão de pessoas. O Luiz Fernando Dávila acabou de falar que votou em você, tá todo feliz que te viu aqui, ó. Muito legal, gente. É isso. Queria mostrar um pouco para vocês isso daqui. Sei que vocês gostam de saber o que a gente anda fazendo. E agora eu te vejo, tá na hora do almoço? Tá, vamos almoçar? Vamos almoçar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.